Livro Vivendo entre Dois Mundos, de Joel S. Goldsmith. Requisito para a iluminação. Não está claro que a demonstração de harmonia espiritual é um assunto individual e que a única demonstração a ser feita é uma mudança de consciência? Portanto, obter saúde ou suprimento é uma demonstração individual de consciência. E mesmo que uma centena de nós a alcancemos, antes disso, outra centena pode não conseguir. Nosso objetivo é que o estado material de consciência morra e que o estado espiritual de consciência venha a nascer. Se pudermos ter sucesso com isso, todo o resto será adicionado. Se não pudermos ter sucesso na transformação da consciência, as coisas não serão acrescentadas. O caminho infinito permanece único, na medida em que não pode prometer nada a ninguém. Mas, se uma pessoa está procurando uma mudança de consciência, aí sim podemos ajudá-la. O que essa mudança fará com ela, não temos como saber. Cada um de nós tem que ser expurgado de quaisquer ilusões que possa ter. Alguns de nós olham para a saúde e certos meios de rendimento como naturais, e nós temos que perder essa confiança e atitude. Em outras palavras, estamos no processo de perder o nosso sentido material de coisas e renascer no senso espiritual de coisas. Existe um requisito para a iluminação, e esse é o desejo de ser realizado por inteiro. Não meramente ser fisicamente saudável, financeiramente abundante ou feliz nos relacionamentos. O caminho infinito é baseado inteiramente em alcançar a consciência espiritual, deixando que ela se desdobre, e a vida vivida é um testemunho da medida de sua realização. Nada pode ser realizado sem a obtenção da consciência espiritual. Então, a questão é: como eu alcanço isto? Como faço para atingi-la mais rapidamente? O mestre advertiu: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Jesus sabia que o caminho não é facilmente alcançado, porque no momento em que se pensa em alcançar a luz espiritual, algum modo de benefício desejado entra em nossa mente. Alguns querem saúde, outros suprimento, companheirismo, e alguns querem isso pela paz na terra. Isso nos leva a uma autorrenúncia, o que significa entregar essas coisas que nós achamos que queremos, seja o que for que estejamos procurando na vida. Vamos nos render de todo desejo, porque essa é a barreira para a grande conquista. Se formos a Deus querendo saúde, riqueza ou algo mais, nós estamos indo para Deus como um mendigo, e nós estamos inconscientemente acusando-o de retenção. Os dons de Deus não são materiais. Não há como um ser humano conhecer a natureza dos dons de Deus, porque a única maneira que um ser humano tem de saber sobre isso é olhar ao redor e julgar pelo que os outros têm. Mas isso não é a natureza do reino de Deus. Meu reino não é deste mundo. João 18:36. O que aconteceria se pudéssemos erradicar do nosso pensamento o reino do homem e entrar em meditação do mesmo modo que os primeiros exploradores foram para os polos norte e sul, sem saber o que encontrariam, apenas sabendo: eu não sei por que orar, porque eu não sei como é o reino de Deus, e eu nem sei o que Deus tem para dar. Muitas vezes me choca quando me pedem ajuda em casos graves e penso em todas as pessoas que morrem de acidentes, câncer ou poliomielite. E eu lembro-me de que Deus não está fazendo nada sobre isso, que Deus não se importa e não está nem aí. Sim, isso me choca, mas mais além desse choque vem a capacidade de dizer:
Eu não sei porque eu estou indo para ti, mas aqui estou. Quão inútil seria ir a Deus para salvar a vida de alguém quando os outros estão morrendo? Quão inútil seria ir a Deus para salvar a vida de alguém quando os outros estão morrendo? Quão horrível seria ir a Deus por suprimento quando centenas de pessoas estão morrendo de fome? Se nós pudermos eliminar do nosso pensamento a ideia de salvar a vida das pessoas, trazendo alimento a elas ou tirando-as da prisão, e pudermos perceber que tua graça é minha suficiência e eu não sei o que tua graça é, milagres acontecerão em nossa experiência. Isso me ajuda a saber que Deus é Espírito, porque isso me liberta de todas as tentativas de atrair qualquer coisa de material da natureza de Deus. Deus é Espírito, e eu descanso sobre isso. Seja o que for a graça de Deus, o dom de Deus, só pode ser espiritual. Aparece a nós como algumas formas materiais porque ainda temos conceitos materiais do reino espiritual, mas nunca é material. Quando nós experimentamos uma cura física, dizemos em nossa ignorância: meu corpo ficou bem. Nós achamos que um corpo doente ficou bom, mas não, o corpo de Deus é que foi revelado. Se pudéssemos ver o suprimento como realmente é, nós saberíamos que ele não é dinheiro. Como, de fato, o reino de Deus é incorpóreo, assim também o presente de Deus é incorpóreo. Quando dizemos isso é algo melhor ou maior, não reconhecemos que isso é realmente espiritual, apesar das aparências. Despertando o impulso espiritual. Cada um de nós que veio até aqui no caminho tem uma obrigação para com o mundo. Essa obrigação é abrir nossa consciência continuamente até recebermos o Espírito de Deus, até que Ele seja solto dentro de nós, até que Ele tome conta de nossa vida e nos liberte do senso de autopreservação e nos eleve, se possível, até o caminho revelado por Cristo Jesus de dar a nossa vida para que outra pessoa possa viver. Não é tomar a vida de outra pessoa para que possamos viver ou pegar a propriedade de outra pessoa para que possamos prosperar. Damos nossa vida para que outros possam viver. Nem você, nem eu. Em nosso estado humano de consciência, temos a capacidade de ser tão nobres, portanto, não vivamos em um mundo de fantasia, acreditando que isso é o que faríamos, porque por nós mesmos não o faríamos e nem poderíamos. Se chegar o momento em que o faremos, ou quando o fizermos, tenhamos a certeza de que, a partir daquele momento, recebemos a ordenação do Espírito e não estamos mais fazendo isso por nós mesmos, mas fazendo todas as coisas por meio do Cristo, até mesmo o sacrifício da individualidade pessoal. Há um espírito no homem, e este espírito está tanto no homem mais maligno quanto no homem mais humanamente bom. Mas este espírito deve ser despertado. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Desperta, levanta, pega a tua cama e anda. João 5:8. Essa influência espiritual é uma influência adormecida que deve ser despertada. E apesar de toda a ajuda que possamos receber, a maior responsabilidade recai sobre nós mesmos, para nos levarmos ao ponto de convicção em que desejamos ser espiritualmente íntegros, que desejamos viver nossa vida pela graça de Deus e não pelo senso pessoal. Na medida em que chegamos a esse ponto, nosso professor aparece. A consciência divina,
que se manifesta em algum indivíduo, em algum lugar deste lado do véu ou do outro, nos alcança e somos libertados.